Então nós vamos agora dar sequência ao estudo sobre o quarto mandamento. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Hoje, o que é que nós vamos ver? Vamos seguir a orientação do nosso breve catecismo e nós vamos trabalhar a pergunta de número 60. O texto base é Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer uma breve pergunta para os irmãos aqui. Quantos de vocês têm em sua casa os símbolos de fé que nós confessamos? Eu falo símbolos de fé, a confissão e os catecismos. Quantos têm? Levante a mão. Xiii, tem pouca gente, viu? Os presbiterianos estão fracos. O presbiteriano de verdade conhece a Bíblia e confessa o que crê, tendo símbolos de fé em suas mãos. Então, eu vou providenciar isto. Vou comprar catecismos e confissões e vocês precisam adquiri-las para estudá-las. Vocês precisam conhecer a doutrina que nós, presbiterianos, confessamos. É importante a herança que nós temos, a herança protestante, a herança reformada, presbiteriana, ela se baseia em confissões. Se você olhar, os batistas particulares, os batistas antigos, eles possuíram uma confissão e hoje os batistas calvinistas têm resgatado esta confissão perdida, a confissão londrina. Catecismos eles possuem também, congregacionais. As igrejas reformadas, as três formas da unidade, uma delas estudamos aqui às quartas-feiras, o Catecismo de Heidelberg. E os presbiterianos, os padrões de Westminster, símbolos de fé de Westminster, adotados pela nossa igreja desde a sua fundação aqui no Brasil. Confissão de fé, catecismos maior e breve. É importante que você adquira. Se você ainda não tem em mãos a obra impressa, como ela é de domínio público, você vai encontrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bota lá no Google, Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois a gente vai ver se disponibiliza no site da igreja também, em PDF. Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no computador, mas você precisa conhecer. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando um pastor sobe aqui para pregar, quer seja pastor Alain, pastor Newton, pastor Franklin, um pastor convidado, porque nós selecionamos esta escolha, quando ele prega aqui a palavra, e aí você diz, mas parece que os pastores pregam tudo a mesma coisa, é porque nós precisamos pregar de acordo com aquilo que nós confessamos. E assim, o pastor Alain não inventa, eu trouxe uma mensagem nova aqui para a igreja, ninguém nunca ouviu essa mensagem, não. A mensagem que nós pregamos é aquela que a igreja de Cristo sempre confessou, e ela se baseia em uma forma correta de se interpretar a Bíblia e de se anunciar todo o conselho de Deus. Então, quando nós estudamos sobre o quarto mandamento, por exemplo, não fugimos à regra, e você precisa adquirir os símbolos de fé da igreja. Você que é mais antigo, você que está chegando agora, é importante. Então eu vou providenciar para que todo mundo tenha em mãos. Você precisa ler, estudar e conhecer. Então, Êxodo 20, do versículo de número 8 até o versículo 11, nós temos aqui a apresentação do quarto mandamento. Eu vou ler para a igreja e peço atenção de todos vocês. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui nós temos então o quarto mandamento, que fala sobre o programa do culto. Nós começamos a aprender já sobre isso. Nós percebemos que o quarto mandamento ele não foi revogado nos dias do Novo Testamento, como alguns afirmam, porque ele estava ligado à lei cerimonial, e a lei cerimonial se cumpre em Cristo. Por quê? Porque o dia de descanso foi estabelecido na criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E aí nós temos a palavra Shabá, que traduzida para a nossa língua, sábado, quer dizer descanso, folga, retiro. Mas o que é que acontece e por que nós ainda guardamos um dia de descanso?
Porque, segundo Hebreus 4 e as evidências históricas que eu apresentei para vocês no domingo passado, e se você não acompanhou, adquira a cópia da mensagem, certamente ela foi gravada. A Bíblia mostra, então, no Novo Testamento, que a igreja continuou a guardar um dia de descanso, mas por que não mais o sétimo e sim o primeiro dia da semana? Hebreus 4, então, ele decifra o enigma, porque do mesmo modo que o Pai descansou das obras que fizera, o Filho também o fez. O Pai descansou no sétimo dia da semana. O Filho, então, descansa no primeiro dia da semana, celebrando assim o completar da sua obra, a conclusão da sua obra. O Pai descansa da obra da criação. O Filho descansa da obra da nova criação, quando ele trouxe salvação para o seu povo em Cristo e a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Então, irmãos, não é uma questão puramente tradicional guardar o primeiro dia da semana como o sábado cristão, o dia de descanso. O domingo, que no nosso calendário da língua latina quer dizer Dominus Dei, dia do Senhor. Não é sem razão. É porque a palavra de Deus assim nos orienta e diz, e foi assim que o Senhor estabeleceu. Este dia deveria permanecer, mandamento perpétuo. O dia muda, a obrigação permanece, o dever permanece. E muito mais do que isso, o prazer de nos reunirmos no dia do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então, a pergunta de hoje, de número 60, vai tratar a respeito do modo como nós devemos santificar o dia do Senhor. Pergunta 60, prestem atenção, do breve catecismo diz: de que modo se deve santificar o dia do Senhor? Deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Devemos empregar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então, o que é que nós aprendemos quando estudamos a respeito do quarto mandamento? E nós temos então uma orientação importante, confessional para a igreja de Cristo. Primeiro, que o dia do Senhor deve ser santificado como um santo repouso por todo esse dia. E até mesmo as ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias não devem ser utilizadas durante este período. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Levítico, capítulo de número 23. Aqui nós temos a repetição do mandamento, quando é falado a respeito do dia de descanso. Levítico 23, versículo 3. O que é que nós lemos aqui? Vamos ler juntos? Vamos lá. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, olhem só a orientação aqui, repetindo o que o mandamento diz. Os dias que o Senhor concedeu ao seu povo devem ser utilizados para o trabalho. E no trabalho, o que envolve as nossas ocupações diárias, as recreações também, temporais, não há problema nisso. Mas veja que o sétimo seria o sábado do descanso solene. Então, quando o mandamento foi dado, claramente houve uma determinação da parte do Senhor de que naquele período, o que se celebrava a criação feita pelo Senhor, o dia de descanso solene seria o sétimo. E o que é que deveria acontecer? Neste dia, uma santa convocação deveria acontecer. O que é santa convocação na Bíblia? Quando você lê a Bíblia, a santa convocação sempre era a chamada de Deus para que o povo se apresentasse diante dele e em devoção o adorasse.
O que é que acontece ainda hoje, não mais no sétimo, mas no primeiro dia da semana, quando a igreja atende o chamado de Deus para vir à casa do Senhor, exaltar o nome do Senhor, a santa convocação. Então, não é uma questão onde você e eu, nós podemos escolher o que fazer neste dia, não. Todo o conselho de Deus que deve ser anunciado, deve mostrar, apresentar à igreja de Cristo ainda hoje, que há um dia estabelecido pelo Senhor, onde aquilo que diz respeito ao meu trabalho, à minha ocupação temporal, às minhas recreações, elas devem cessar, porque eu tenho um encontro com Deus, eu tenho uma reunião com Deus. Os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. Por quê? Porque relacionando a expressão ao que nós fazemos comumente quando vamos à feira, fazemos compras e negociações, os puritanos diziam que este dia é o dia onde nós entramos em um negócio com Deus. Mas que tipo de negócio é esse? É espiritual. Não é aquele sistema de barganha que nós vemos quando se toma o dia e as falsas igrejas e os falsos profetas oferecem falsas ilusões, falsas promessas. Não. Nesse dia, você e eu nos encontramos com Deus, e qual negócio temos com Ele? Ele nos convoca para que nós o exaltemos e o adoremos. Reconheçamos que só Ele é Deus, que Ele nos deu nova vida em Cristo Jesus, que Ele nos redimiu, que Ele mais uma vez nos lembra quem somos, como nos chamamos e para onde estamos indo. Então não é um dia para simplesmente resolvermos se vamos ou não para a igreja. É um dia de santa convocação. O que é que deve acontecer então? Observem o final do versículo 3: nenhuma obra deve ser feita. O que é que Moisés está aqui repetindo para o povo? O que é que está sendo dito aqui novamente para o povo? É que no sábado do Senhor, ou seja, no dia de descanso, o dia do Senhor, em todas as nossas moradas, ou seja, na casa do crente, na vida do crente, no dia do crente, que ele está dedicando ao Senhor, porque é sábado do Senhor, ele não deve fazer nada daquilo que vai desviá-lo deste supremo propósito. É aquilo que eu falei anteriormente. Muito mais do que apresentar para vocês uma lista de regras aqui, do que você pode ou não pode fazer no dia do Senhor, você precisa entender, e eu também, que este dia, santa convocação de Deus, é aquele onde por um tempo eu me desligo das coisas temporais, daquilo que é temporal. Eu me esqueço que o que eu faço nesta terra, trabalhos, negócios, estudos, lazer, é imperfeito. E quando eu sento e começo a cantar o Salmo 1, Cristo me aponta para aquilo que é perfeito. Quando eu leio o Salmo 92, eu lembro como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Quando eu ouço o mandamento que diz: eu não devo fazer nenhuma obra, porque este é o sábado do Senhor em todas as vossas moradas, eu, em negócio com Deus, me lembro que aqui eu sou ensinado, e a verdade de Deus é reforçada em minha mente e coração, que estou fazendo algo que me aponta para a eternidade. Eu entro em um momento especial, eu adentro ao santuário de Deus e por um momento ou por um tempo eu me desligo daquilo que é passageiro e sou novamente ligado àquilo que é eterno. Então, muito mais, irmãos, do que apresentar para vocês uma lista de regras e de proibições, você precisa entender, eu também, que quando o Senhor diz para mim que eu não devo fazer nenhuma outra obra, é que eu não posso substituir o dia do Senhor.
por aquilo que diz respeito aos meus próprios interesses, aos meus próprios negócios, às minhas próprias ocupações. Quando você entende isso, o dia se torna leve. O desejo de vir à casa do Senhor se torna algo especial. O primeiro dia da semana se torna o mais importante para você, e a segunda, ela começa, não mais como geralmente nós estamos vendo abundantemente nos memes, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, socorro que a segunda-feira começou, ainda bem que a sexta-feira chegou. Não, porque eu entro na segunda-feira já na expectativa de que eu vou iniciar uma semana nova, e o domingo se aproxima, onde novamente eu vou, na presença de Deus, diante do Senhor, lembrar novamente para onde eu estou indo. Abra novamente comigo no Salmo 92 e vamos reforçar juntos os versículos 1 e 2. Salmo 92 que lemos. Vejamos juntos mais uma vez. Vamos ler juntos o Salmo 92, somente os versículos 1 e 2. Lembrem-se que este é um cântico para o dia de sábado, ou seja, para o dia do Senhor, dia de descanso. E como é que o Salmo ele se inicia? Vamos ler. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aqui está a programação do culto, do dia do Senhor. O que é que você faz no dia do Senhor? De manhã você anuncia a misericórdia de Deus, durante as noites a fidelidade de Deus. Então, é preocupante quando eu vejo, por exemplo, que alguns irmãos, ou eles são vespertinos ou são matutinos. Existem razões, obviamente, porque eu só posso vir pela manhã, só posso vir à noite. Senhoras cristãs aqui que não têm maridos cristãos precisam negociar isto, para que pelo menos uma vez elas possam vir à igreja, ou à escola dominical, ou no culto da noite. Mas existem alguns que, mesmo podendo vir pela manhã e pela noite, eles escolhem o que fazer neste dia. É justamente sobre isso que a pergunta de número 60 está tratando. Eu devo santificar o dia do Senhor como um santo repouso por todo esse dia. O Salmo 92 mostra que o envolvimento do crente neste dia, ele começa pela manhã e ele vai até a noite. Então, novamente, olhem só, o programa do culto. Você pode perguntar, pastor, o dia do culto foi o conselho da igreja presbiteriana de Aracaju que definiu que tinha que ser o domingo? Não, a gente faz isso seguindo o conselho dos nossos pais que aprenderam com as gerações o que a palavra ensina. Se um dia nós mudássemos o domingo para segunda, para terça, para quarta, para quinta, quebraríamos o mandamento, porque é o primeiro da semana. Pastor, e com respeito ao horário do culto? Tudo bem, aí o conselho é que legisla. Na realidade, nós já tivemos horários bem diferenciados aqui no decorrer da história. Os crentes mais antigos sabem que o culto aqui à noite já aconteceu às 8 da noite, quando a cidade era mais calma. Depois foi para 7h30, depois foi para 7. Eu lembro que quando eu comecei a congregar aqui adolescente, começava às 7 da noite. Mas quando eu estava prestes a casar e ir para o seminário, mudou o horário para as 18 horas, 6 da noite, por conta da violência. Nós estamos no centro da cidade. Então, o horário, o conselho define. Mas o que é que o conselho não pode mudar, por exemplo, quanto à programação? Manhã e noite. Ele tem um momento, a igreja precisa de um momento para adorar ao Senhor pela manhã e pela noite. Por que isso? Porque você encontra na palavra de Deus esta referência ou esta evidência. Há países onde o frio é muito forte, onde há neve, e aí você vai encontrar exercícios de culto ou programas de culto onde somente um período, por exemplo, pela manhã a igreja se reúne e até almoça junta, porque depois tem que ir para casa, porque não tem como voltar à noite, tamanho frio, neve, gelo, aquela coisa toda.
Mas no país tropical não há excusa ou desculpa para isso. Então você não pode escolher o dia e dizer, olha, eu vou logo de manhã para a igreja, porque eu ainda saio daqui e ainda vou pegar a praia, o amendoinzinho e o caranguejo, na orla de Atalaia. Não. Esse dia é o dia que você se desconecta disso aí. Você também não pode escolher a noite, porque não, pastor, eu vou escolher, eu sempre venho à noite, porque é o único dia pela manhã que eu tenho para fazer a feira, supermercado, o senhor sabe como é a correria, e eu preciso descansar também, então à noite eu venho, de manhã não dá não dou conta. Eu estou lembrando a você, isso não é uma questão de opção, mas é uma questão de obediência e de atendimento a esta santa convocação. O Salmo 92, ele reforça esta verdade. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Se é bom para você e é bom para mim, então eu me organizo e me programo durante a semana para que neste dia eu esteja aqui de manhã e esteja aqui à noite. Geralmente quando você se converte, ou a sua família ela não é convertida, você se converte, a sua família não é convertida, uma das primeiras observações que são feitas, o que é feita, você dedica esse dia todo para a igreja, você não aproveita o dia. É o único dia que muitas vezes os cristãos têm, mas você só vive na igreja. E olha, irmãos, sejamos honestos, a nossa igreja não é uma igreja ativista. Quantas reuniões nós temos durante a semana? Uma na quarta e a principal no domingo. Então, se a nossa igreja tivesse reuniões semanais, de domingo a domingo, você poderia até argumentar comigo, mas não tem. Então, assim, é necessária essa observação, esse entendimento, compreensão, para que de uma vez por todas nós entendamos que não é uma questão de escolha, gente, mas de obediência. Esse dia é o dia que nós consagramos ao nosso Senhor. Jeremias 17, também nós temos aqui uma referência que eu gostaria de apresentar para vocês. O assunto sobre as obras de pura necessidade e misericórdia eu vou deixar para o próximo domingo, mas eu queria reforçar hoje aqui a primeira parte da resposta à pergunta 60 sobre como nós devemos santificar o dia do Senhor. Jeremias 17, eu quero que vocês vejam comigo os versículos de 19 em diante. Vocês vão prestar atenção, eu vou fazer a leitura. E eu peço que vocês atentamente observem. Lembre-se que quando os nossos padrões de fé nos orientam, ensinam sobre santificar o dia do Senhor, é porque o sábado cristão, que nós chamamos domingo, primeiro dia da semana, deve ser santificado porque Deus o fez santo, ou seja, separou para que a igreja se beneficiasse e em obediência, atendendo o seu chamado, o adorasse. Então, o dia do Senhor, ele deve ser santificado pelo homem, que deverá conservá-lo santo e deve usá-lo da maneira correta, como o Senhor ensina na palavra, para adoração ao nome de Deus. Jeremias 17, a partir do versículo 19, observem que há uma seção aqui sobre como o dia de sábado deveria ser santificado, e eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente a leitura. Diz assim: assim me disse o Senhor. Então o profeta recebe a palavra: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Vocês observaram a exortação? Guardai-vos por amor da vossa alma. Não trabalhem nesse dia. Não introduzam cargas pelas portas de Jerusalém. Versículo 22. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado,
nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Olhem que Jeremias profetiza num período difícil do reino de Judá, de desobediência, de falso culto, onde eles honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava bem longe do Senhor. E uma das principais causas onde o Senhor denuncia, através do profeta, a desobediência, é porque eles não estavam consagrando o dia que o Senhor convocava o povo a partir dos reis para a adoração. E o Senhor diz que se eles fossem obedientes, seriam prósperos e felizes, porque conheceriam a verdadeira bem-aventurança. Mas porque eles estavam repetindo as obras das demais nações, o Senhor então traria juízo sobre Judá. Versículos 26 e 27. Ou versículo 27, melhor falando, perdão. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O Senhor então trouxe juízo sobre Judá, e nós conhecemos a história, porque eles estavam profanando o dia que o Senhor santificou. O que é que nós então precisamos aprender e absorver no dia de hoje? É que o Senhor, Ele nos convida a adorá-lo neste dia, que somente duas coisas são permitidas fazermos neste dia: descanso santo e culto santo. De que nós devemos descansar de todas as nossas obras, de tudo aquilo que é temporal, exceto, e eu disse a vocês, vamos observar no próximo domingo, das obras puramente necessárias e de misericórdia. Existem exceções. Mas quando o Senhor fala sobre culto, Ele não está dizendo então que você e eu devemos passar o dia todo na igreja, mas que a nossa mente e o nosso coração precisam estar ligados neste propósito, quando eu me preparo no sábado à noite e quando eu me levanto então no dia e me dirijo à casa do Senhor, e em comunhão com o meu Senhor também desfruto da comunhão dos irmãos, e aí eu volto para minha casa e eu, em refeição com a família ou com os irmãos, eu estou ligado àquilo que é eterno. Irmãos, até mesmo a nossa conversa, por vezes, é pobre e fraca nesse dia. Ela não nos liga àquilo que deveria fazer parte do significado e do sentido deste momento. Basta terminar o sermão e você pode fazer um trabalho de campo aqui na igreja e chegar próximo de algum irmão, não que ele esteja falando das necessidades, não que ele esteja falando das suas lutas, não que ele esteja falando de como foi sua semana, mas basta você passar em alguns locais da própria igreja aqui, porta, corredores, prédio, e você ouve rapidamente como nós nos esquecemos do que estamos fazendo aqui, da palavra que nós estamos ouvindo aqui. Aí vem a costumeira conversa sobre futebol, e tenhamos muito cuidado, porque
O futebol para o nosso país é um ídolo, os estádios são templos, os jogadores são sacerdotes ou deuses, e para nós se torna assim ídolo. A gente sai daqui e já está falando de resultado de placar. Mas será possível? Deixa para depois, vê na segunda-feira, mas se esforça para pelo menos pensar naquilo que foi falado, pregado, na discussão na sala de aula, na lição que você estudou, e como você pode também receber dos seus filhos. Meu filho, o que é que o pastor pregou hoje? Porque seu filho pode estar pensando aí em algum jogo de videogame, você nem sabe. Ou ele está doido para entrar no grupo do WhatsApp para ver que conversa que está rolando. Quando nós deveríamos parar e lembrar que este dia é um dia para o descanso do corpo, porque eu preciso descansar neste dia. O Senhor fez para isso também, sabendo que nós precisaríamos de um dia de descanso. E como é que nós descansamos o corpo neste dia? Descansamos o corpo para estarmos prontos e retornarmos para a adoração ao nome do Senhor. Eu não gosto de ficar sempre fazendo comparações com o passado e o presente, mas às vezes algumas comparações são necessárias. Se perdeu muito daquilo que nós víamos no passado. Quando, por exemplo, os jovens, segundo a palavra de Deus, e no livro de Isaías, correm e não se cansam. E nós não nos cansávamos de vir à igreja, de ensaiar no coral e de ainda à tarde irmos para as congregações pregar o evangelho. Procurávamos de alguma maneira guardar o dia. Mas o que a gente faz hoje? O fato é, irmãos, que nós nos acostumamos a vivermos como crentes que são experts em sentar em bancos. E o banco acolchoado agora está uma beleza, né? O pastor fala até um pouco mais. Mas a gente é técnico em sentar em banco e ouvir sermão. A gente pega até detalhes que porventura o pastor esqueceu, ou palavras que o pastor não concordou com a gramática portuguesa. Somos rápidos nisso, porque nos tornamos técnicos e nos assentarmos em bancos, ouvirmos sermões e mais sermões, lições e mais lições. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos: se esta verdade não se tornar experimental para nós, de nada adianta. Se não se tornar vida para nós, de nada adianta. Você pode ficar o dia todo no Facebook, no YouTube, olhando lá, olha só a mensagem do John Piper, olha só a mensagem do Dave Carson, olha só a mensagem de Spurgeon, e você joga um monte de coisa e vida zero. De que adianta? Conhecimento intelectual, sem um coração ardendo, fervoroso, por entender e conhecer a bênção deste dia. Se você não tem isso junto, essas duas bênçãos juntas, de nada adianta. De nada adianta dar uma boa aula, se você não experimentou aquilo que você está ensinando. De nada adianta, irmãos, você vir à igreja, e eu concluo aqui, se você não compreende o significado do porquê você vem para a igreja. Perguntas finais que eu gostaria de fazer. Como um crente nascido de novo, o que você faz neste dia? No sábado cristão, dia do Senhor. Você reconhece que Cristo é Senhor também nesta área da sua vida cristã? Você está disposto a se submeter nesta área da sua vida ao seu Senhor, porque Ele mesmo disse: eu sou o Senhor do sábado? Você não pode fugir disso. Todas as áreas da nossa vida pertencem a Cristo. Se somos dele, devemos em amor e obediência viver para Ele. E você não pode ser negligente nesse dia.
e você deve aproveitá-lo ao máximo. E você deve buscar no Senhor experimentar a beleza deste dia. Não adianta eu estar colocando regras aqui para você, se você não entender de uma vez por todas que tudo aquilo que você faz durante a semana, se você compreender a beleza do dia do Senhor, ela se tornará ofusca ou ofuscada, parda, sem vida, quando você mais uma vez contempla a glória do seu Redentor neste dia. Quando você enxerga a glória de Cristo, lembrando que você é um peregrino e aguarda um novo céu e uma nova terra. Que se você, como disse certa vez o bispo Ryle, não consegue guardar um dia para o Senhor, como você está disposto a passar toda uma eternidade com Ele? Vamos orar. Senhor, te bendizemos o nome por este dia e o privilégio de juntos santificarmos este dia, cultuando o Senhor, ao Senhor, ouvindo a Tua voz pelo ensino e pregação da palavra, cantando louvores, elevando as nossas orações ao Teu trono de graça. E mais uma vez, ó Senhor, sendo desafiados a um total esvaziamento daquilo que durante a semana envolve o nosso dia, a nossa correria, as nossas lutas, quando nos assentamos aqui, e Cristo então mais uma vez nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que este é o principal dia para o cristão, e que em obediência ao Teu mandamento o Senhor nos ensina, por meio de uma gloriosa lembrança, aquilo que Cristo preparou para nós e que nos fará desfrutar no dia de seu retorno, quando vivermos com Ele em um novo céu e em uma nova terra. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos negligentes, quando os nossos filhos observam em nós uma falta de amor e desapego a este dia, que eles possam ver em nós, ó Senhor, porque este dia é o dia da feira da alma, é o dia em que entramos em negócio com o Senhor, espiritual, atendendo o Seu chamado, ouvimos a Tua voz e cultuamos o Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, e fortalece a Tua igreja, porque vivemos dias maus e precisamos muito de Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.